Mas hoje eu quero continuar um pouquinho o tema que eu preguei há 2 semanas atrás. Eu falei com esse tema, diz assim, me amas, diga aí, me amas? Me amas. Nós falamos sobre, baseado no texto de João, capítulo 21, naquele momento que Jesus então vai se encontrar com Pedro, para restaurar a vida de Pedro. Pedro havia negado Jesus, por ocasião ali antes da crucificação. Pedro realmente estava num momento muito delicado da sua vida. E Jesus então vai ao seu encontro para então restaurá-lo, curá-lo da situação que ele mesmo cometeu de ter negado a Jesus. Mas eu queria contar uma história que eu ouvi de um pastor, e é uma história interessante que fala sobre as mariposas monarcas. Já ouviram falar sobre mariposas monarcas? Quem já ouviu falar aí? Sabe o que é mariposa? Sim? Mariposa vira borboleta. A monarca é que ela é bem grande. Se aparecesse lá em casa, a Lorena e a Márcia sairiam gritando, eu teria que ir lá fazer o socorro, porque realmente elas não gostam de mariposa. Mas há uma história bem interessante da mariposa, uma história não, uma situação bem real. A mariposa é o único inseto que ela tem também uma questão migratória, muito parecida com os pássaros. Você sabe que os pássaros, em questão de inverno, migram para lugares mais quentes, e eles fazem isso utilizando-se, para eu não errar aqui, utilizando-se a questão da memória, exatamente, da memória. E a mariposa deve ser o único inseto que também faz essa viagem migratória. Ela viaja 4.500 quilômetros nessa mesma época do ano. Agora é interessante que os pássaros, eles fazem usando a memória, a mariposa não. A mariposa usa o magnetismo terrestre para manter o seu curso. Interessante isso, né? Aí você fala assim, que cultura inútil. Ah, mas eu vou chegar aonde, o ponto que eu quero chegar. O que você talvez não saiba que é o seguinte, para a mariposa chegar nesse percurso migratório de 4.500 quilômetros, 4 gerações são necessárias. Ou seja, 3 gerações delas morrem e a última geração que chega com vida no seu destino final. Isso é muito interessante, porque se você for pensar, a mariposa sai, na primeira parada, com certeza ela cria mariposinhas, e ela fica por ali, e as mariposinhas vão, e assim por diante, até chegar ao seu destino. 3 delas morreram. Meus irmãos, é impressionante que dessa mesma maneira das mariposas, é a nossa fé em Cristo. A nossa fé em Deus deve ser assim. Porque as mariposas encontram dificuldade durante o seu percurso. Poderiam até desistir naquele momento, ou na primeira fase do seu percurso. Mas há algo dentro do seu DNA, algo dentro delas, que é inato, que as fazem percorrer todo esse trajeto, mesmo que com isso seja necessário 4 gerações da vida desses insetos. Sabe, por que se parece um pouco com a nossa fé? Porque nós não podemos ter uma fé só por memórias, ou ter uma fé de obrigação a vir à igreja. A igreja não é um local de regras, a igreja não é um local de regulamentos. Nós temos que ensinar nossos filhos, as próximas gerações, que não importa o que nós passemos durante os nossos percursos da nossa vida, que não importam as dificuldades que nós tenhamos nas nossas situações, ou durante o caminho que nós temos que completar, mas nós precisamos ensinar que nós, para alcançarmos o nosso destino final, nós temos um Deus todo-poderoso que vai conosco, vai à frente, nos ajuda, nos direciona em todo o tempo. E sabe o que é mais maravilhoso? É que nós não precisamos de nenhum fator externo
como os pássaros precisam, até como as mariposas precisam. Isso já está dentro de nós. Deus já nos colocou dentro da nossa vida. A nossa referência é o amor de Deus, que coloca na nossa vida o Espírito Santo. É Ele quem vai nos guiar, é Ele quem vai nos dirigir, é com Ele que nós aprendemos, é com Ele que guia os nossos passos, e nós devemos fazer isso como igreja, sempre buscar mais pessoas, mais discípulos, melhores discípulos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, para podermos atravessar os momentos de dificuldade, a nossa trajetória na nossa vida, porque Deus certamente tem bênçãos e tem um local de bênção para nós num futuro abençoado. Você crê nisso? Diga amém. Muito bem. Mas agora eu quero chegar em João capítulo 21, que é o nosso texto básico, e relembrar para os irmãos justamente aquele momento que Jesus, então, restaura a vida de Pedro. Pedro vem de uma experiência difícil de haver negado Jesus, e isso deixou ele com uma profunda tristeza, inclusive até uma depressão. E é maravilhoso como o Senhor chega a Pedro e agora começa então a restaurá-lo e a curar a sua vida. Talvez o Senhor chegou a Pedro e falou assim: sabe, Pedro, eu não só vou perdoar a sua vida, mas também vou te restaurar. Quero que você retorne aos primórdios, aquele nosso primeiro encontro, quando nos encontramos, aquele propósito inicial que foi feito na sua vida. Esse é o meu intuito. E interessante que Jesus não chega ali naquele momento pedindo que Pedro peça perdão. Pedro, eu quero que você peça perdão para mim, porque eu quero perdoar a sua vida. Jesus não trabalhou assim, porque Jesus, na verdade, já havia perdoado Pedro. Na cruz do Calvário, Jesus já perdoou todos os nossos pecados, como também perdoou o pecado de Pedro. Não havia uma necessidade de Pedro ser novamente perdoado, ou que Pedro precisasse pedir perdão. Mas o que o Senhor Jesus estava querendo da vida de Pedro, é a pergunta que ele faz: Pedro, você me ama? Você me ama nesse momento? Essa foi a pergunta de Pedro, que está ali em João capítulo 21. Agora presta atenção nisso, meu irmão. Nós podemos perdoar situações de nossas vidas, em nossas relações, mas isso não quer dizer que nós consigamos, às vezes, caminhar juntos com pessoas que nós perdoamos. O perdão não é suficiente para caminhar junto. Olha, um casal precisa perdoar, mas não é o perdão que o vai manter junto, vai ser o amor. São dois níveis completamente diferentes, perdão e amor. Quando um casal se divorcia, também é necessário haver perdão. Mas perdoar não necessariamente quer dizer que faz com que o casal restaure o seu matrimônio. O que vai fazer com que restaure o seu matrimônio será o amor. Então, o importante para nós, nessa manhã, é entendermos o amor, vivermos o amor, e não somente exigir perdão. Os dois têm que andar junto, mas o amor é essencial, e eu vou explicar. Então, é curioso que Jesus ali, aqui nesse texto de João capítulo 21, ele não exigiu que Pedro pedisse perdão. Ele disse: Pedro, tu me amas? Jesus nem pediu ou perguntou a Pedro se: Pedro, você crê em mim? Jesus também não fez isso. E a gente pode pensar que a maior relação de Deus com o homem é a fé. Mas a fé é só o início da relação com Deus. Jesus não foi perguntar para Pedro também se Pedro confiava nele. Meus irmãos, a maior força do mundo é o amor. Diga aí, o amor. É o poder do amor. E por que isso é tão importante? Porque, na verdade, a minha relação com Deus começa pela fé, sem dúvida nenhuma. Nós somos salvos pela fé. Cremos em Jesus pela fé. Recebemos a redenção de Jesus Cristo pela fé. Agora, é o amor em Jesus que faz nós permanecermos em Cristo Jesus e permanecermos firmes em Deus. Dá para entender isso? Porque
Porque cada vez que a minha alma ativa esse processo de fé, eu levanto expectativas na minha vida que necessariamente podem ser que não se cumpram. Mas eu posso lhe afirmar que o amor a Deus não desaparecerá. Amém? A fé, meu irmão, vai te provocar expectativas. Você pode ter fé que Deus vai lhe curar. Você pode ter fé que Deus vai abrir uma porta de trabalho novo. Você pode ter fé que Deus vai restaurar o seu casamento. Nós chegamos ao Senhor pela fé. Nós necessitamos da fé para nos salvar. A fé te diz, você vai alcançar coisas. Mas sabe que às vezes nós não estamos dispostos a passar pelo processo que nós temos que passar e podemos ter problemas por causa disso. Mas o verdadeiro amor se manifesta de tal forma que apesar do que ocorre na nossa vida, apesar das circunstâncias que podem ocorrer na nossa vida, eu continuo amando da mesma maneira Jesus e o propósito que Ele tem para nós. Por isso, a fé que é poderosa, conforme o apóstolo Paulo diz, é a fé que opera em amor. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, versículos 5 e 6. Nós vamos ver esse texto aqui. Gálatas 5, 5 e 6. Vamos lá, todos juntos? Porque em Cristo, vamos lá, vamos ver conforme a tela ali. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum. Versículo 6. Ah, sim, está certo, desculpa. Eles quebraram a gente aqui, eles colocaram só o 6. É o 5 e o 6. Vamos novamente, eu vou ler aqui, olha. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Agora sim o 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então a fé atua pelo amor. Muito bem. Agora vamos então para um processo novo aqui. Volte agora a sua Bíblia para João, capítulo 21. Vamos ver o versículo 18 e 19. Me acompanhe aqui. Digo-lhes a verdade. Jesus agora falando para Pedro. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos de outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, o quê? Siga-me. Olha que poderosa essa conversa aqui com Pedro. Então Jesus estava dizendo a Pedro um pouquinho antes, Pedro, tu me amas? E a resposta sempre de Pedro era, sim, eu amo o Senhor. Aí Jesus falou assim, apacenta minhas ovelhas. Porque o amor, nós já vimos isso na semana retrasada, o amor sempre é demonstrado com ações. Eu não posso amar a Deus e não fazer nada. Isso nós já vimos. Mas hoje eu quero trabalhar um ponto a mais nessa manhã. Pedro, cuida das minhas ovelhas, é o que Jesus tinha dito para ele. Mas agora, perceba como a dimensão ficou maior. Uma coisa é amar os demais e cuidar dos demais, o que é necessário. Outra coisa é o quanto você está disposto a se dar por Jesus. Pedro, o quanto você está disposto a se sacrificar por mim, é o que Jesus está dizendo aqui. E o Senhor Jesus fez uma advertência a Pedro muito interessante. Quando você era jovem, você tomava a sua decisão, você ia para onde você queria. Mas agora, você necessariamente não vai para onde você quer. Você já percebeu que de vez em quando a vida nos leva para caminhos que nós não queremos? Você já percebeu que às vezes há pessoas ou situações nos levam para lugares que nós não queremos estar? Há processos que nós não queríamos chegar? Mas sabe que é ali, nesse momento, que você vai provar o verdadeiro amor de Deus? Ou o verdadeiro amor por Deus? Onde as circunstâncias nos fazem, onde as circunstâncias não nos fazem perder o amor que nós temos em Cristo Jesus. Então o problema é que às vezes eu vivo circunstâncias, às vezes eu vivo situações na minha vida, às vezes eu passo por lutas que
podem querer me perder o amor a Jesus, mas o que nós temos que entender nesta manhã é que Jesus não vai perder o amor, porque Ele se entregou por você, Ele te entregou a sua vida no Calvário para amar, porque Ele ama você, e independente da circunstância que você esteja vivendo, no local, ou a circunstância que você foi cometido a estar, o Senhor, com o amor dEle, te aconchega, te pega, te salva, te cura, transforma e estará presente lá em nome de Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente tem expectativas e são frustradas. Às vezes nós chegamos a lugares que nós não queremos chegar. Mas permita que o amor do Senhor não vá embora na sua vida e não se esfrie. Eu sei que esse chamado não é fácil, e Pedro ali talvez tenha se assustado com aquela situação. Sabe que a primeira vez que Jesus chamou Pedro, a situação foi completamente diferente. A famosa pesca milagrosa. E Pedro, Jesus prometeu a Pedro que iria abençoá-lo, iria prosperá-lo, e ali aconteceu. A pesca milagrosa foi um evento desse. Muitos peixes, era a profissão do Pedro. E por 3 anos e meio, Pedro andou com Jesus e foi abençoado. Agora a resposta de Jesus para Pedro é que: Pedro, você vai sofrer por mim. Pedro, você vai receber glória depois que você for crucificado. E há 3 semanas atrás, Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto a morrer pelo Senhor. Talvez Jesus fosse assim: agora é o momento. Porque Jesus falou assim: Pedro, agora você vai para lugares que você não quer ir. Você vai estar em lugares, pessoas vão te levar a situações que você não quer estar. Você está disposto a me seguir? Você está disposto a fazer esse sacrifício? Pensa na sua vida. As situações da sua vida, se as pessoas dissessem que você iria passar por elas, principalmente as de dificuldade, você gostaria de ir para lá ou não? A gente se vacilaria, não é verdade? Assim, não, então se eu já sei que ali eu vou ter problema, estou fora. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu não sabia que ia ter tantas profissões juntos. Psicólogo, psiquiatra, médico, administrador, engenheiro, telhadista, especialista em ar-condicionado. A gente pensa que às vezes vai ser só paz e amor, né? Tudo certo, tudo beleza. Também não podia pensar que eu podia ser caluniado, falado mal, pessoas falando mal da minha família. A gente não pensa, se a gente soubesse dos problemas antes, talvez a gente poderia não entrar em certas circunstâncias ou certas situações. Eu escutei um relato de uma senhora que procurou o seu pastor para informar que estava se separando, divorciando. Contou a situação, uma situação delicada, muito difícil. O pastor fez uma pergunta para ela: minha filha, mas durante o seu casamento, não houve nenhum fato bom que aconteceu? Ela pensou, falou assim: sim, houveram. Por exemplo, meu filho é um fato bom que aconteceu. Os meus filhos são bênçãos. E o pastor perguntou: então, se você soubesse hoje tudo que você tinha passado, a dificuldade toda que você passou, que chegou até a sua separação, mas em questão para você ter a bênção de ter o seu filho, você estaria disposta a passar novamente? E ela chegou e falou assim: sim, estaria. Sabe, meu irmão, por quê? Porque com Deus, sempre no meio das dificuldades, Deus sempre tem algo bom para a sua vida. Sempre no meio das dificuldades, das lutas, Deus vai sempre tirar algo bom para a sua vida. Então talvez hoje, se você analisasse a sua vida, talvez você esteja vivendo situações que você não gostaria de estar vivendo. Você está passando talvez por um vale que você não gostaria. Se você soubesse que você iria passar por aí, talvez você tivesse tomado outras decisões. Mas sabe, meus irmãos, eu diria sim para Jesus todas as vezes. Porque eu confio no amor de Deus.
eu confio nesse processo que é suficiente para me abençoar e para me trazer para um propósito de Deus, um propósito de bênçãos, onde o Senhor tem sempre algo novo e algo de bom para mim no final. Amém? Você crê nisso? A indagação de Jesus não foi fácil. Pedro, vão te matar. Você irá para um lugar que você não gostaria de estar. Siga-me. Mas Jesus falou para ele, mas sabe, Pedro, eu não posso fazer essa pergunta para você ir e me seguir, sem primeiro saber se você me ama. É aí que está. Então a pergunta dessa manhã para a igreja é, você ama Jesus? Você ama Jesus? Amém? Você ama Deus? Você ama a igreja de Cristo? Está disposto a passar por situações pelo amor a Jesus? O amém foi mais fraco agora. Mas é assim que tem que ser a nossa vida, meus irmãos, a nossa relação com Deus. Nós temos que saber chegar neste nível. O nível entendendo que independente das circunstâncias que nós passamos, independente da situação que nós estamos vivendo, ela sendo boa ou sendo ruim, mas se ela está na dificuldade, Deus em seu amor tem sempre algo novo e algo bom para a sua vida, em nome de Jesus. Mas vamos dar mais um passo. E eu quero recordar o momento da trajetória de Pedro, quando ele fez a grande revelação que Jesus Cristo era Filho de Deus. Vá para Mateus 16, versículo 13 a 17. Mateus 16, 13 a 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que é o filho, quem dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. 15, vamos todos nós? E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Agora, olha, Pedro se levanta e fala, Simão Pedro respondeu, todos juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Todos nós, porque isto não lhe foi por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Então Pedro declara agora, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus já vem, isto não te revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Agora volte agora a sua Bíblia para Marcos 8:31. É o mesmo texto, agora na visão de Marcos. É a sequência desse texto, Marcos 8:31. Acharam aí? Pode ler comigo só o começo. Então ele começou o quê? A ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então olha que interessante. Quando é que Jesus começou a ensinar os seus discípulos? Quando um deles, Pedro no caso aqui, trouxe uma revelação que Jesus era o Filho de Deus. Até esse momento, Jesus estava ensinando o amor, multiplicar pães e peixes, a curar os enfermos, e de repente agora chega um momento crucial na vida de Jesus, há uma revelação de Deus, tá certo? Pedro se levanta, o Senhor é o Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, e agora, Jesus começa então agora a explicar ou a ensinar o que vai acontecer. Ou seja, ele começa a mostrar que é necessário que ele padeça, que o maltratem, e que ocorra isso, e começa a mostrar qual é o sofrimento que ele teria. Meus irmãos, na questão de sofrimento, não é a mesma coisa você passar a vida sem Cristo, do que você passar a vida com Cristo. Porque quando você não tem a Cristo, tá certo? Você não há esperança no meio das crises. Agora, quando você tem Cristo, não é que te assegura que você não terá problemas na vida,
Mas a diferença é que quando você tem uma revelação de quem é Cristo, as suas dificuldades, os seus problemas, você vai passar com confiança e segurança que Jesus Cristo vai te trazer vitória. Então uma coisa é você ter problemas sem saber quem é Cristo, e a outra coisa é você ter problemas sabendo que Cristo é o Cristo ressuscitado, venceu a morte, é o Todo-Poderoso, está à direita do Pai, e Ele te dá vitória ao meio a todas as situações que você passa, e você podia dar glória a Deus e aplaudir o Senhor, porque esse é o Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então nessa hora agora o Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos. O texto começa assim, ensinando os seus discípulos. Ou seja, ele começa a revelar agora a glória de Deus, através do padecimento, através da glória de Deus, através dos problemas da vida. Olha, talvez Jesus falasse assim, meus amigos, agora é um momento muito poderoso. Vocês me veem assim, mas daqui a pouco vocês vão me ver ressuscitado. E o que verão é grande, o que verão é tremendo, mas vocês vão ter que passar por certas situações nas suas vidas. É isso que Jesus está ensinando. Agora vamos ver o versículo 32 até o 37 e vamos ver como então Jesus explica aos seus discípulos. Olha o 32, Marcos 8 ainda. Aí ele falou claramente a esse respeito. Que respeito? Do problema que ele ia ter, que ele ia ser maltratado, o sofrimento. Então Pedro, sempre o Pedro, né? Chama-o à parte e começa a repreendê-lo. 33, todos nós. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás, não pensa nas coisas de Deus, não dos homens. Então ele clamou, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Então vamos ver que interessante aqui agora. Pedro pede a palavra: mestre, não pode acontecer assim. E começa a repreender Jesus. Pedro, acho que ele tinha uns parafusos a menos, né? Doido. Aí Jesus fala, olha que interessante, Jesus olha para os seus discípulos, está aqui, 33. Olha para os seus discípulos e veja, ele não repreende o diabo, ele repreende a Pedro. Imagina a cena. Agora eu sou Jesus, tá bom? Beleza, né? Aqui da minha direita Pedro. Senhor, não pode fazer isso. Jesus olha para os seus discípulos todo aqui, para trás de mim, Satanás, e começa a repreender a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, olhando para os seus discípulos. Fiquei pensando nisso, né? Por que Jesus não olhou para Pedro? Por que Jesus não só repreendeu para Satanás, mas olhou para os discípulos e mandou Satanás para trás e repreendeu a Pedro? Há uma estratégia de Satanás muito clara, e de uma forma muito clara ele atua no nosso meio. A história, na verdade, nos mostra que os grandes propósitos de Satanás não é possuir a pessoa, nem causar problemas para a pessoa. Isso não é a maior estratégia de Satanás, apesar que ele faz isso, mas essa não é a maior estratégia dele. Mas a maior estratégia de Satanás é colocar uma semente na mente das pessoas, para renunciar àquilo que Deus tem como propósito das vidas. Aquilo que Deus já tem como disposto a fazer em cima de um processo que Deus já tem para fazer na sua vida. E Satanás, uma das grandes estratégias deles é colocar essa sementinha na mente da pessoa. Por que o Senhor fala aos seus discípulos, ao invés de olhar para Pedro que estava repreendendo? É simples, porque o Senhor Jesus estava querendo se assegurar que os seus discípulos não iam ser influenciados com essa palavra que Pedro tinha acabado de dizer. Vai para trás, Satanás, olhando para os seus discípulos. Vai para trás, Satanás. Sabe como acaba um casamento? Com palavras, né?
coisas que estão sendo colocadas na mente, no coração das pessoas. Você é bobo, aproveita a oportunidade. Escrevi algumas aqui. Essa pessoa não vale a pena. Eu só quero ser feliz. Isso é boa, né? Estou buscando a minha felicidade. Você tem que ser independente, sabe? Todos os homens são maus. Vão colocando ideias, Satanás astutamente colocando pensamentos na sua mente, o casamento acaba. Paulo fala assim na sua palavra que uma má conversação corrompe o quê? Os bons costumes. E problemas em casa com os filhos? Basta alguém abençoado, né? Soltar uma palavrinha para cair na mente das crianças. Seu pai é antiquado. Tua mãe é careta. Não entende você. Não é assim que começam os problemas? Nós precisamos vencer esses pensamentos em nome de Jesus. E eu quero pelo menos tratar de 4 pensamentos que nessa manhã nós precisamos vencer, já indo para minha parte final aqui. O primeiro deles é que às vezes nós queremos tudo que na nossa vida seja simples. E meus irmãos, a vida não é simples. Um dos maiores problemas da sociedade é assim, eu não quero estresse. Eu quero ter uma vida simples. Defina o que é uma vida simples para mim. Talvez para você uma vida simples, não, eu quero ter dinheiro suficiente, dinheiro para pagar todas as minhas contas. Aí vem uma crise, você não paga as contas, você entra num BO de novo. Entra num problema. Entra numa nova crise. Meus irmãos, esse pensamento tem que ser vencido. A vida não é simples. A vida não é simples e você pode se frustrar com isso se você estiver pensando dessa forma. Sabe o segundo pensamento que é um problema? Tudo tem que sair perfeito e com êxito. Tudo tem que ser imediato. Penso hoje, amanhã já estou milionário. Não funciona assim, desculpe. Você tem que trabalhar, você tem que aprender com o processo. Você deve ter fracasso para você também servir como aprendizado. Há um tempo que você tem que maturar as coisas, deve haver conflitos. E os conflitos são bons para aprender. Sabe um terceiro pensamento que é muito comum e precisa ser vencido? Vencer na vida sem dor. Um outro erro danado. A realidade é que as melhores coisas na vida vêm com sacrifício e com dores. É com dor que às vezes eu consigo as coisas, é com sacrifício, é com lutas. Só quem sente dor é quem ama, e só quem ama é quem sente dor. Temos que ter a vida na perspectiva correta. Mas o quarto pensamento, que é onde eu vou me ater aqui, vou fechar dessa forma. Você vai voltar agora para João 21, capítulo 21. No versículo 18 e 20 nós já lemos. Vou ler novamente, mas eu quero ler também o versículo número 20. 18 diz assim: digo-lhes a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos de outra pessoa, ao vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Agora olha o 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Então o que acontece? Pedro vem, é restaurado, passa todo o processo, está na bênção. Senhor, eu vou te seguir, estou pronto a morrer pelo Senhor. Vão matá-lo, mas eu vou te seguir. Esse era o Pedro. Mas aí Pedro olha ali para um ladinho e vê que João está chegando aqui, está seguindo. Aí Pedro talvez pergunta para Jesus: o que o João está fazendo aqui? Olha o versículo 21. Vamos ler todos juntos, 21, 21. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? É como se Pedro tivesse perguntado: Senhor, ele vai sofrer também? Agora, todo mundo que fala demais merece umas respostas, né? Pedro é um cara desse aqui. Olha o 22, a resposta de Jesus na veia, assim, né? Olha aqui. Leia aí, 21, 22.
Respondeu Jesus. Vamos lá. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Podia ficar sem essa, né? Né, pastor? Ou seja, o que te importa para você se ele está aqui? Siga-me você. Meus irmãos, nós temos que parar de comparar o nosso sofrimento com os outros. A pergunta é: o que te importa se ele está sofrendo ou se ele está na bênção? Se ele teve vitória, se você ainda está na luta? O que te importa? A palavra de Deus diz: siga-me. Porque quando vivemos nesse mundo de comparação, a gente não dá conta que as bênçãos de Deus, ou a relação que eu tenho com Deus, ela é individual, ela é pessoal. A gente acredita que por sermos cristãos, às vezes a gente tem que ter sempre a mesma experiência, os mesmos resultados, as mesmas lutas que todos. Mas, meu irmão, não é assim que funciona. O que te importa? Sabe, eu tenho que seguir a Cristo no meio das crises, nos meios das dificuldades. Dar glória a Deus, porque simplesmente no processo, Deus irá me abençoar, porque Ele quer uma relação pessoal comigo. E pensamos que a luta do outro tem que ser igual à minha, ou tem que ser maior que a minha. Que isso custa muito mais para o outro do que está custando para mim, ou custa menos para o outro do que está custando para mim. Jesus, essa manhã, está nos ensinando da seguinte forma: por que você está preocupado com o que está acontecendo com o outro? Olhe para mim. E hoje é o dia de nós aprendermos a nos focarmos em Cristo Jesus. Olhar a cruz que eu tenho que carregar, como ele diz: pegue a sua cruz, siga-me. Olhar essa cruz que eu tenho que carregar, entendendo, sabendo que o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Você crê nisso? Digam glória a Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Entendendo que Cristo ressuscitou e um dia irá nos ressuscitar. Que no meio dos problemas, certamente eu terei vitória, porque esse é o princípio do amor de Deus sobre nós. Ele nos ama, Ele quer nos abençoar. Mas eu não posso pensar nos outros. Eu não posso olhar para as situações. Sabe, quando eu estou na casa de Deus, eu me reúno com os irmãos como estamos aqui, a nossa fé se abre, nosso coração se abre para ouvir o que Deus está falando comigo no pessoal, no individual. Meus irmãos, porque aqui, certamente, há inúmeros, talvez todos nós, tivemos já vitórias de Jesus na nossa vida. Para uns Deus curou, para uns Deus restaurou, para uns Deus trabalhou na família, para uns Deus entrou com providência, para alguns o Senhor prosperou. E às vezes, você não tenha visto ainda na sua vida o Deus provedor, mas Ele foi provedor para o outro irmão. Você talvez não viu na sua vida o Deus que cura, mas Ele curou aquele ali. Você não viu na sua vida o Deus que transforma lares, mas aquele lar foi transformado. Sabe, eu não passei por todas as situações que talvez você passou, mas o que eu tenho que entender é que é o seguinte: eu creio que se você passou e teve vitória, quando eu olho para a sua vida, ao invés de eu perguntar sobre isso, eu fortaleço a minha fé, sabendo que se você teve a vitória, Deus certamente tem todo o poder para abençoar e trazer a vitória que eu necessito para a minha vida. Meus irmãos, nós temos que dar glória a Deus, porque
Deus para uns restaura, para outros Ele prospera, para outros Ele cura, para outros Ele transforma lares, para outros Ele faz milagres. E o corpo de Cristo, e eu fortaleço a minha fé sabendo que Deus está atuando no povo de Deus. E as minhas dificuldades eu ponho no altar de Deus sabendo que o Senhor vai abençoar, vai chegar o meu dia. Esta é a minha fé em que eu confio. Sabe, quando chega a minha crise, eu posso dizer: Senhor Jesus, te dou graças. Porque o Senhor fizesse com aquela vida, e eu confio que o Senhor vai fazer também na minha vida. O que você tem passado, meu irmão? Qual é a luta que você tem visto? Pedro começou com esse erro. Jesus disse: o que te importa, Pedro? Esquece o que está passando ali. Siga-me. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. E nessa manhã, eu tenho certeza que nós necessitamos de vitórias. Há situações que precisam ser transformadas. E a palavra para a sua vida, para a minha vida, é que Deus vai trazer vitórias, assim como Ele já tem feito no corpo de Cristo. Você crê nisso? Quem já recebeu vitórias do Senhor aqui? Agora você pega, fica a mão levantada. Agora olha para os lados aí. Olha para os lados. Olha para os lados. Você podia aplaudir o Senhor, né? Olha o que o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que as vitórias que você recebeu é diferente daquele, é diferente. Mas quando eu busco ao Senhor, eu fortaleço a minha fé. O Senhor tem feito. E aquilo que eu estou passando, a dificuldade que eu tenho vivido, a luta que eu tenho passado, certamente Deus vai transformar, porque Ele tem realizado bênçãos sobre bênçãos na vida do povo dele. Pedro, tu me amas? IBC, você ama a Deus? Faça alguma coisa, apacenta minhas ovelhas. O amor vem com ações. Mas Pedro, o IBC, entenda que há sacrifícios na vida da fé. Há caminhos difíceis na vida da fé. Não olhe para o que o outro está passando. Não olhe se aquilo está mais forte, está melhor, está pior, está melhor, está pior. Siga-me. Eu tenho um caminho de bênção para a sua vida. Pode ficar de pé. Certamente Deus quer transformar seu coração. Certamente essa palavra é para você entender que Deus está pronto para te abençoar. E sabe que um cristão maduro, um cristão que, como eu disse na minha classe hoje, já não toma mais o leitinho, mas ele come alimento sólido, entende que na vida nós passamos por situações que às vezes nós não gostamos. Mas isso só faz fortalecer a nossa fé, porque o nosso amor a Deus é incondicional. O seu amor a Jesus é incondicional? Amém. Eu posso dizer hoje: Senhor Jesus, não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou na saúde, se eu estou na enfermidade, se eu estou no emprego, se eu estou no desemprego, se eu estou na prosperidade, eu estou na falta, eu amo ao Senhor Jesus. Mas não se esqueça que o Senhor Jesus quer abençoar. Ele nunca deixou de abençoar. Ele nunca deixou de trazer a bênção, trazer restauração. Ele foi ensinar Pedro aqui. Ensinou até o final. E eu quero orar por sua vida que está passando por lutas. Pela sua vida que está passando por dificuldades. Eu sei que Deus restaura. Eu sei que Deus cura. Eu sei que Deus abre portas. E nessa manhã, o Espírito Santo já me mostrou, é uma manhã de bênção. Mas uma bênção. Há milagres de Deus que não se explicam. Você só vive. O que Deus tem feito no nosso meio é tão sobrenatural. E nessa manhã eu te convido, se você tem uma luta que você está passando, aquela que você está preocupado, aquela que você fala assim: Senhor, eu não tenho, está me tirando o sono, não sei o caminho que eu tenho que seguir, essa minha família está preocupada. Hoje é o dia que o Senhor vai trazer resposta para o seu coração em nome de Jesus. Você crê nisso? Vem para frente aqueles que querem receber um toque de Deus. Os intercessores vão estar aqui já, ungindo a sua vida.
Enquanto nós temos um louvor rápido aqui, sai do seu lugar. Irmãos, dão 2 passinhos para frente, todo mundo aqui. Aí o pessoal do corredor consegue entrar aqui. Isso. Pode vir aqui para o lado aqui, tem espaço aqui. O que Jesus quis nos ensinar nessa manhã é simples, presta atenção. Essa manhã é uma manhã que você tem que parar com os questionamentos da luta que você tem passado. Eu não mereço isso. Eu não mereço essa doença. Não mereço passar essa dificuldade. Se você falar para mim, eu falo assim, realmente, eu também entendo que você não mereça. Mas o que o Senhor quis nos ensinar é o seguinte: as situações da vida que nós vamos ter que passar. Mas não se esqueça, Ele está com você em todos os momentos da vida. Olha como é diferente. É diferente você passar as situações da vida com Cristo e sem Cristo. E o Senhor nessa manhã quer transformar situações aqui. Tem uma luta aí que você está passando? Sim, é verdade? Sim? Todos aqui que estão na frente, tem uma luta aí? Ok. Vamos orar ao Senhor Jesus. Você vai curvar sua fronte e você vai agora começar a orar. Você vai colocar na presença de Deus a sua luta. Coloque aí, vai falando com o Senhor. Senhor, essa é a minha luta, essa é a minha dificuldade. Isso que eu tenho buscado do Senhor. Vai levantando a sua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui na Tua presença. Pai, independente de situações que nós passamos, estamos aqui para declarar que amamos ao Senhor incondicionalmente, Senhor. Diga aí, repita aí, eu amo ao Senhor Jesus. Declare o seu amor ao Senhor Jesus. Pai, nós o amamos, Senhor. O Senhor é nosso Salvador. É o Senhor da nossa vida. Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. E não importa, Senhor, o que passa para trás. Não importa, Senhor, as circunstâncias que estamos vivendo. O meu amor pelo Senhor não vai mudar. Declare o seu amor a Jesus. Não vai mudar. Mas, Senhor, ó Deus, confiado na Tua palavra, Senhor, entendemos que o Senhor, ó Deus, nos ensina a pedir todas as coisas que o Senhor, ó Deus, estaria sempre pronto a nos dar. Nesta manhã, Pai, eu peço ao Senhor a bênção, Senhor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade, da porta aberta, a bênção de um relacionamento sadio em casa. Meu Deus, trabalhe agora nas situações que precisam de uma intervenção do milagre do Senhor. Porque o Senhor é o Deus do milagre. Do Senhor pode todas as coisas, nada é impossível, Pai. Então, em nome de Jesus, colocamos essas situações no Teu altar, crendo que o Senhor agora está entrando com as providências do alto, o milagre do Senhor sendo estabelecido, ó Deus, e um toque do Senhor, do sobrenatural, acontecendo e realizando a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Que essa seja uma manhã de milagres, Senhor, onde o Senhor está atuando, o Senhor está realizando os milagres, Pai, e confiamos no Senhor. Nesta manhã entregamos cada situação, certos de que o Senhor tem realizado e já realizou milagres nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.